certeza. Floresta, não sei se você sabe, mas aquele evento, que era o WVC3, que era o evento do Frederico Lapenda, né? Ele foi todo construído para haver uma revanche minha com o Bolanda, né? Então, o plano era que haveria um torneio de 8 e eu faria a super luta com o Bolanda no final. E estava tudo certo, a gente fez promoção da luta, fez filme de promoção, fez foto, fez um monte de coisa. E na reta final, o Bolanda não assinou o contrato e não veio lutar, né? E aí eu já tinha feito o treinamento todo. Eu falei, cara, eu vou lutar o torneio. Pedi para o Lapena me botar no torneio. E aí, de novo, naquela época, as pessoas falaram, pô, mas você é louco, você se jogou num torneio de peso pesado, com 3 lutas na mesma noite. Eu acho que eu era o mais leve do torneio inteiro. Mas naquela época era assim que era, né? Não é porque eu era diferente, não, porque é assim que era. Lutar o torneio passou a ser normal depois que o Royce lutou, né, os UFC e tal. E eu tinha entrado no UFC e era um torneio. E aí eu perdi e agora eu tinha a oportunidade de experimentar fazer 3 lutas. E eu pedi para entrar no torneio. O Lapena falou, claro, você quer entrar, pô, tem tua vaga aqui, não tem problema nenhum. E aí eu entrei no torneio. Não sabia quem estava no torneio. E, na verdade, eu sabia alguns nomes que vinham, né? Sabia do Pat Smith, sabia do Paul Violence, mas não sabia muito dos outros nomes. E aí, quando chegou na hora do meeting de regra, ali, o pré-evento e tal, uns 2 dias antes do evento, eu vi entrando o Richard Hamilton, que era o treinador de wrestling do Don Fry, do Coleman, dos caras. Eu falei, opa, vai vir algum wrestler bom aí. Aí entra uma Marquez gigante. Eu falei, bom, esse é o cara do torneio, né? Acho que a disputa vai ser ali. E realmente se concretizou, né? Eu fiz 2 lutas do meu lado, ele fez 2 do dele, a gente chegou na final e teve aquela luta que foi realmente uma luta muito dura. A gente ficou lutando por meia hora sem sair nenhuma vez do ringue, né? Então não teve nenhuma interrupção. Tem uma hora que eu me lembro bem que as minhas pernas estavam muito cansadas já de fazer guarda, eu estou empurrando ele há muito tempo, né? E ele, porra, fazendo aquele ground and pound, o início do ground and pound, ninguém entendia muito aquilo ainda. Mas eu conseguindo relativamente me defender, mas ficando muito cansado. E aí eu pergunto pro meu corner quanto tempo faltava. E ainda faltavam 12 minutos. Eu falei, bom, não vai dar para eu ficar empurrando esse cara aqui mais 12 minutos, não. Entendeu? Eu achei que meu corner ia falar que falta 2, entendeu? Uma coisa assim. Eu falei, pô, 12 não vai dar para empurrar. E aí eu começo a relaxar, vai saindo a tensão, né? Eu paro de querer empurrar ele mais. Ele passa a minha guarda, me defende, eu volto, eu viro de 4, eu boto na guarda de novo. A luta começa a fluir um pouco melhor e, embora eu não tenha conseguido, né, nenhuma posição de domínio ou de vantagem, ele também começa a cansar, então o ímpeto dele também diminui, né? E acaba que eu termino a meia hora melhor do que eu estava naquele momento, né? E essa lição que eu aprendi nesse momento, e eu carreguei para a minha vida inteira até hoje, né? Muito também como professor, como treinador, de ver os meus atletas cansados e achando que não dá mais, né? E de saber que muitas vezes é simplesmente uma mudança de gatilho emocional que faz você poder continuar, né? Você nunca chega na exaustão física, a não ser que você tenha uma cabeça muito mais forte do que normalmente as pessoas têm, né? A cabeça te bloqueia muito antes, o emocional te bloqueia muito antes do físico. Então essa foi uma lição muito importante para mim como atleta, como professor e como ser humano em geral, né? Então foi uma experiência. Eu costumo dizer que essa derrota talvez tenha sido uma das minhas grandes vitórias da minha carreira. Eu certamente saí dali maior do que eu entrei, né? Então eu tenho carinho embora, né, feliz que já passou aquele liquidificador, mas eu tenho muito carinho por aquela luta. Não, mano, e não só pela sua carreira, eu acho que eu falo até para todo mundo que acho que está vendo essa live aqui,
aquela é uma vitória não só sua, é uma vitória do jiu-jitsu ali. O que você fez, apesar de no resultado ser uma derrota, foi uma vitória para a arte marcial jiu-jitsu, com certeza. De novo, a gente tinha aquela história, né, cara, eu lembrava da preleção de João Alberto Barreto, entendeu? Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Eu lembro como se fosse ele estivesse falando para mim agora, né? Então, onde quer que eu vá, aquela mensagem está comigo. E falando nisso, tem uma passagem muito interessante que mostra esse seu lado humano, enfim. É lógico que você não ia guardar raiva porque era uma luta ali, esportiva e tal. Mas é muito bacana que depois, se eu não me engano, acho que na luta do próprio Marquet com o Paul Varelans, não sei, ele teve uma infecção na mão e ele ia sair do Brasil e o médico que atendeu foi uma indicação sua, uma coisa assim, ou seja, que você ainda cuidou dessa parte dele e ele ficou super agradecido. Teve isso mesmo, não teve, mestre? Cara, ele, se eu não me engano, ele machucou a mão na luta com o Mestre Hulk. Que ele dá um soco na boca do Mestre Hulk até voa os dentes para fora do ringue e tal, e ele corta a mão. E o campeonato continuou, né? Tá tudo quente ali e tal. E depois a mão dele infecciona, né, cara? Ele fica com uma infecção. E aí me ligaram, falaram, cara, o Marquet tá com infecção aqui em São Paulo, ele vai pegar o avião à noite e a gente tá achando que é perigoso e tal. Eu falei, não, imagina, leva ele no meu médico aqui agora para ele dar uma olhada. E aí ele foi no meu médico, o médico olhou e falou, cara, pode parar, se você pegar o avião assim, você morre. Entendeu? Essa infecção vai espalhar e você morre e tal. Aí medicou ele e tratou e tal. E ele foi na minha casa para agradecer, né? Foi engraçado porque ele chegou na minha casa e ele entrou assim, ele falou assim, não, olha a minha cabeça. Eu botei a mão na cabeça dele, cara, tinha um monte de caroço na cabeça, né? E eu tava também, porra, cortado, né? Eu tinha cortado o embaixo do olho, tinha cortado na lateral aqui, tinha arrebentado minha costela, que eu não sei nem se foi com ele, eu não senti na hora, mas no dia seguinte eu não conseguia me mexer, a costela ia assim, esgotado fisicamente, né? E aí a gente trocou uma ideia de 5 minutos e tal, mas ele super gentil, super bacana, nunca tive absolutamente nenhum problema, né? Eu sempre tive o lado esportivo, cara. Assim, e a competição, eu sempre entendi ela como uma forma muito nobre de disputar as coisas, né? Então, acho que o cara está competindo para ganhar ali e você também tem que estar. Enfim, quando aquilo termina, né? Não adianta você querer estender aquilo para outros campos e continuar uma guerra que não se justifica, de repente, porque você perdeu naquilo que você se propôs a fazer, entendeu? Então, todas as minhas derrotas, ao invés de eu tentar botar a culpa nos outros, eu tentava melhorar o que eu tinha errado, né? Então, nunca foi contra ninguém, na real, né? Sempre foi pro meu desenvolvimento pessoal.